Bom, pessoal, vamos então começar o capítulo 2. Hoje a nossa aula vai até 19 horas, eu tenho um compromisso que eu tenho que terminar um pouquinho mais cedo. Mas vamos então começar o capítulo 2, onde nós vamos estudar a parte de modelagem matemática para a dinâmica dos fluidos. Ainda sem falar em turbulência, vamos falar de modelo matemático diferencial de uma forma geral. Então, o conteúdo desse capítulo, que nós vamos começar hoje, simplesmente não vamos conseguir terminar hoje. O conteúdo, então, vai começar no módulo 6, desde o capítulo 1 nós paramos lá no módulo 5. Então, no módulo 6, nós vamos apresentar, rapidinho, a filosofia de modelagem. No módulo 7, nós vamos falar rapidinho sobre o teorema do transporte de Reynolds-Leibniz e a formulação diferencial. Para a formulação diferencial, então, nós vamos fazer o balanço de massa, balanço de quantidade de movimento linear e balanço de energia térmica. No módulo 7, nós vamos falar sobre modelos específicos, ou seja, como é que é o modelo para um escoamento compressível, para um escoamento incompressível, problemas onde a massa específica é variável, as outras propriedades físicas são constantes. Enfim, a gente pode, de uma forma geral, agrupar os escoamentos por famílias, onde o modelo matemático diferencial para cada uma dessas famílias é específico. Então, nós vamos partir do modelo geral, que nós vamos deduzir aqui, e aí nós vamos depois particularizar para problemas específicos. Vamos também apresentar um modelo para um balanço de energia cinética. Aqui nós falamos sobre o modelo de balanço de energia térmica. Vamos fazer também o balanço de energia cinética e vamos também falar sobre o balanço de energia total e ainda balanço de vorticidade. Então, nós teremos aí modelos bem completos, né, envolvendo uma gama de variáveis de interesse. Bom, então esse é o programa para o capítulo 2. Então, vamos começar aí o módulo 6. O módulo 6 é filosofia de modelagem. Então, nós vamos fazer aqui um resumo rápido sobre como que a gente vê a modelagem. E, para começar, né, nós temos aqui uma pergunta bem simples, né, do que nós estamos visualizando aqui. Então, eu gostaria que alguém respondesse, né, o que nós estamos visualizando aqui, nesse slide, onde eu estou marcando com uma cruz. Podem responder sem medo, a pergunta é óbvia, a resposta também, mas eu quero que vocês percebam alguns detalhes. O que nós estaríamos visualizando aqui? A gente está visualizando o esquema do interior de uma turbina, uma ilustração de uma turbina. Isso, uma ilustração de uma turbina, né? E nessa segunda imagem... É a mesma coisa, a ilustração de um dinossauro. Exatamente. E aqui a ilustração de um átomo, né? Então, é muito comum a gente colocar essa pergunta e as pessoas responderem de forma simplista, né, que estão vendo uma turbina e que estão vendo um dinossauro. Então, a resposta que você nos deu está correta, né? Isso é apenas uma ilustração e a gente chama isso de um modelo, né? É um modelo que representa esses entes, essas realidades, que é uma turbina, um dinossauro e um átomo. Então, são modelos. No caso destes dois modelos, é o que a gente chama de um modelo icônico, né? São modelos icônicos. São modelos que nos permitem que a gente veja características próprias dos problemas. Como a turbina, dá para a gente ver parte, né, das suas características, como as pás, as hélices, né, o rotor, dá para ver aqui outros componentes, né, em corte. Enfim, é um modelo com o qual a gente vê algumas características próprias do problema.
Isso é o que a gente chama, então, de um modelo icônico. Um modelo icônico pode ser na forma de uma fotografia, pode ser na forma de um desenho, pode ser, inclusive, uma impressão 3D em resina, pode ser algo que nós fizemos de forma artesanal, em madeira, né, um modelinho de uma aeronave. Isso são modelos icônicos, que podem ser figuras ou pode ser realmente algo material, né, que você faz a impressão ou confecciona em madeira, em gesso, algo do tipo. Aqui nós temos um modelo de um átomo, é algo um tanto representativo, né, diagramático, mas não deixa de nos dar uma certa ideia de características próprias, como a presença de um núcleo, né, e os elétrons aqui nas suas órbitas, como a gente imagina ser, né, na realidade. Então, são modelos, e no caso aí nós temos modelos icônicos, tá? Bom, então, a gente precisa cuidar, não é, com a questão aí do uso das palavras. Bom, então, como é que a gente pensa aí a modelagem? Pessoal, essa figura eu mostro aí com uma dada frequência, e o que eu pergunto para vocês é se eu já mostrei essa figura para vocês nas aulas precedentes, que aí eu não repito. Você Nós já mostrou sim. chegamos a discutir essa figura? Quando o senhor estava falando da nomenclatura... Só vou rapidamente resumir a figura, né? Porque nós vamos começar a parte de... Bom, então, a gente começa a modelagem por imaginar o problema. E aí nós vamos elaborar um modelo físico. Esse modelo físico, via de regra, contém lá um modelo icônico ou um modelo diagramático, uma figura qualquer. E aí nós vamos optar por dois caminhos principais, né, os mais importantes aí da modelagem, que é o caminho da modelagem material. Modelagem material, via de regra, a gente usa um modelo icônico. Por exemplo, uma aeronave, que nós vamos ensaiar em um túnel de vento. E na outra linha, a modelagem matemática, né? A modelagem matemática ela pode ser estabelecida usando equações diferenciais, equações integrais ou um híbrido, né? Equações íntegro-diferenciais. E ainda podemos acrescentar aqui que são as equações algébricas. Equações algébricas, é um item a mais que a gente pode colocar. E podemos ter um híbrido entre todas elas, né, modelos do tipo diferencial, integral e algébrico. Por exemplo, quando nós deduzimos aqui o modelo diferencial, nós vamos ver que a gente vai precisar, além das equações diferenciais, nós vamos precisar também de equações de estado. E uma equação de estado é uma equação algébrica. Bom, então esse é um nível de modelagem, que é o que a gente chama de modelo físico. Este é outro nível de modelagem, modelo matemático. E o modelo matemático a gente vai subdividir em alguns níveis, né? Por exemplo, o modelo diferencial, isso é um modelo matemático, modelo diferencial. E, posteriormente, tendo o modelo diferencial, nós nos interessamos em resolvê-lo. E nós podemos resolver de forma a obter um modelo analítico, contínuo, e, via de regra, para a solução de problemas mais complexos, a gente não consegue um modelo contínuo, nós vamos, então, partir para a obtenção de um modelo, o estabelecimento de um modelo numérico. O modelo numérico, normalmente, ele é caracterizado pela presença de equações algébricas, sistemas, na verdade, sistemas de equações algébricas, pode ser sistemas lineares ou não lineares, né? Na grande maioria, a gente trabalha com sistemas lineares. A gente pega a equação diferencial parcial, não linear, e a gente discretiza de forma a linearizar. E aí nós vamos obter modelos lineares. Mas nada impede que a gente resolva também sistemas de equações diferenciais, sistemas de equações algébricas não lineares. Bom, então, esse é outro nível de modelagem. O primeiro nível, modelo físico.
Segundo nível é o modelo matemático diferencial, ou integral, ou íntegro diferencial. O terceiro nível de modelagem é o modelo numérico. E, finalmente, o quarto nível de modelagem, que é o modelo computacional. Observa que tanto uma equação diferencial pode requerer um modelo numérico que posteriormente requer um modelo computacional. Porque a gente pode obter contínuos com séries muito complexas que requer a avaliação de altos valores, que precisa, então, achar raízes, né, de um polinômio que admite infinitas raízes, e aí nós temos que estabelecer um algoritmo para calcular esses altos valores, para depois ir compondo a série até que ela tenha convergência. Então, nós podemos ter a série escrita de forma bonitinha, na forma de um modelo contínuo, mas difícil de extrair informação sobre isso, né? Por exemplo, se a gente resolver um problema de difusão térmica, nós podemos ter uma temperatura função da posição e do tempo na forma de uma série, né? Ou uma série de vários somatórios, onde aparece aqui coeficientes, combinação com funções trigonométricas, enfim, isso vai depender do tipo de equação diferencial que nós estamos resolvendo. Vamos obter, então, uma solução contínua, que às vezes tem uma complexidade tão elevada quanto resolver a própria equação diferencial, né? Eu digo isso por experiência própria. Nós, no nosso mestrado, a nossa dissertação de mestrado, envolveu a solução de equações diferenciais parciais lineares acopladas. Então, tinha uma equação para energia térmica, transporte de energia térmica, uma equação para transporte de umidade. O fenômeno físico acontece de forma acoplada, no meio poroso, e a solução, então, o modelo diferencial é composto por equações diferenciais acopladas. Então, a busca pela solução contínua nos levou a soluções que envolviam, então, séries infinitas, onde, para a gente obter a distribuição de temperatura no meio poroso, a gente teve, então, que estabelecer um algoritmo computacional, ou seja, um modelo computacional, para que a gente pudesse obter, na forma de tabelas, de gráficos, de isosuperfícies, enfim, de uma forma interpretável, né? Obter estatística. Então, observe que tanto o modelo matemático, analítico ou contínuo, quanto o modelo numérico, pode requerer que a gente tenha um novo nível de modelagem, que é a modelagem computacional. Por que nós fazemos essas diferenças? Observe que cada nível deste modelagem representa o problema físico. Representa o problema físico. Mas são níveis diferentes. Eu não posso confundir um modelo computacional com um modelo diferencial. São coisas diferentes. Eu não posso confundir um modelo numérico, que já foi obtido pela discretização das equações diferenciais. Eu não posso chamar isso de um modelo diferencial. Não é mais diferencial. É um modelo numérico. Ele é composto de equações algébricas. Da mesma forma que o modelo computacional não é mais um modelo numérico. É um conjunto de linhas de programação. São comandos. Isso é um modelo. Na verdade, nós podemos ter, a nível computacional, mais do que um modelo, nós podemos ter uma plataforma de programação, de modelagem. Na mesma plataforma, eu posso resolver N problemas físicos. Cada um desses problemas físicos, eu tenho que percorrer essa trajetória de modelagem e chegar a um modelo computacional usando uma dada plataforma, ou um modelo específico para aquele problema. Só aí, então, eu vou poder realizar a minha simulação. Da mesma forma que no modelo material, uma vez estabelecido o modelo lá no túnel de vento, eu vou poder, então, fazer a minha simulação. E tanto nessa linha quanto nessa linha, nós vamos chegar a dados. Com esses dados, a gente faz pós-processamento, obtém informações, isso, então,
nós vamos chegar a conhecimento, a saber fazer e aplicações. Ou até mesmo realimentar o processo, né, para aperfeiçoar os nossos modelos. Nós chegamos a comentar, e eu vou repetir isso, por que nós colocamos o modelo físico acima do modelo material e acima do modelo matemático? Porque ambas as filosofias de modelagem precisam carregar a física. Então, o que nós encontramos na literatura é que isso aqui é chamado de modelo físico. E isso é chamado simplesmente de modelo matemático. Ora, se isso é modelo físico, eu levo a entender, né, eu transmito a mensagem de que isso não forçosamente é físico, que não é verdade. O modelo matemático tem que carregar as características físicas do nosso problema real, nosso problema a ser resolvido. Então, a natureza física tem que estar presente tanto aqui quanto aqui. Por isso, nós preferimos não chamar isso aqui de modelo físico. Chamamos de um modelo material. Pode ter outro nome, mas chamar de modelo físico, eu estou excluindo a física da modelagem matemática. Ok, pessoal? Vocês concordam com isso? Tem alguma observação? Concordo. Ok. Então, isso é uma forma de ver, né, a filosofia de modelagem. Nós vamos estar muito focados aqui nessa via da direita. Hoje, nós vamos começar a ver a modelagem matemática diferencial, mas vamos, inclusive, usar uma modelagem integral para chegar à modelagem diferencial, tá? Que é uma das formas de deduzir os modelos diferenciais, usando o teorema do transporte de Reis. Bom, pessoal, ainda nessa parte de filosofia da modelagem, nós gostaríamos de lançar aqui para a nossa reflexão o pensamento de Lavoisier. Lavoisier diz o seguinte, que na natureza nada se cria, ou seja, nada é gerado, nada se destrói, tudo se transforma. Perceba que eu grifei nada, e novamente aqui grifei tudo. Tudo. O que Lavoisier quis dizer com esse tudo e nada? Temos que associar, buscar, pelo menos, descobrir o que ele estava pensando com esse tudo ou nada. Porque eu sempre dou um exemplo bem simples, que é o seguinte, você pega uma semente e você vai encontrar armazenado nessa semente uma quantidade enorme de informações. E você pode destruir a semente, sem contrariar, a meu ver, o que está dizendo Lavoisier. Eu posso destruir a semente, mas eu não consigo destruir as informações que estão contidas na semente. Diz, mas eu posso queimar a semente? Sim, mas nas cinzas nós vamos encontrar as informações. Eu posso jogar a cinza no rio? Sim, mas você vai encontrar ainda as informações lá. Ou seja, é isso que ele está dizendo, né? Impossível a gente destruir uma informação. Vejam que informação é uma palavra bastante genérica. Aqui nós vamos usar a palavra informação mais no sentido da física, e não no sentido do jornalismo, que são... A mesma palavra pode ser transportadora aí de diferentes sentidos. Então, vamos olhar para a palavra informação mais voltada para a física. Então, nós vamos associar à palavra informação aquelas grandezas que nos interessam mais. Informações do tipo a própria massa, a quantidade de movimento linear, a energia cinética, a energia térmica, a energia potencial, a energia total,
a entropia, a entalpia e assim por diante. Concentrações são informações associadas à natureza física da matéria. Então, daqui para frente, nós vamos entender a colocação de Lavoisier, nada e tudo como sendo informações. Então, se nós associamos assim, nós vamos dizer que na natureza não se pode criar nenhuma informação. Nós não podemos gerar uma informação. Observe que no jornalismo isso é natural. Na física, não. Também não podemos destruir uma informação. E podemos, no entanto, transformar uma informação em outra. Por exemplo, podemos transformar energia cinética em energia térmica. Podemos transformar energia elétrica em energia térmica. Energia potencial em energia mecânica e, posteriormente, em energia elétrica. Mas observe que é sempre processos de transformação. Então, quando falamos de geração de energia, nós nos fazemos entender. Porém, isso é inconsistente. A gente não gera energia. A gente transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Então, as informações, segundo Lavoisier, não podem ser criadas, não podem ser geradas. E também não podem ser destruídas. Nós não podemos destruir energia. Mas nós podemos transformar. Utilizando esta colocação de Lavoisier e procurando até mesmo estendê-la, tendo em vista o estabelecimento das equações que nós vamos desenvolver, nós acrescentamos o seguinte: nós vamos fazer aqui uma extensão para embasar a proposta de uma equação geral de balanço. Então, nós vamos propor uma equação geral de balanço. Ou seja, o que nós vamos colocar é o seguinte, é que na natureza nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma, tudo se acumula e tudo se transporta. Lembrem, o tudo e nada se refere a informações. Então, para qualquer tipo de informação que nós formos trabalhar daqui para frente, sempre vamos imaginar que nós não somos capazes de gerar essa informação, muito menos de destruí-la. Mas nós somos capazes de acumular, seja positivo ou negativamente. Somos capazes de transportar e somos capazes de transformar. Nada mais. Então, isso é o que nós conseguimos fazer enquanto seres relativos que somos. Então, tudo e nada serão agora substituídos pela palavra informação, mas no sentido da física e não do jornalismo. Pessoal, tudo bem? Vocês entenderam, concordam, discordam? Fiquem à vontade para a gente debater e conversar. Tudo ok, professor. Beleza. Vou dar, então, prosseguimento. Bom, então, pessoal, vamos estabelecer uma equação geral de balanço. O que é um balanço? Um exemplo bem simples de balanço é o que nós fazemos no nosso dia a dia, controlando os nossos recursos financeiros. Por exemplo,
a contabilidade da nossa conta bancária. Nós sempre estamos fazendo um balanço contábil. Nós podemos promover um fluxo, fazendo depósitos e retiradas. Pode ter algum processo de transformação através de investimentos. E tem o saldo que está mudando no tempo. Essa mudança pode ser positiva ou negativa. Nós podemos chamar isso de taxa de variação do recurso financeiro na nossa conta. Taxa de variação. Se o que está depositado na nossa conta está mudando no tempo, vai mudar com uma data taxa, tantos reais por dia. Por que que muda? Porque tem fluxo e tem também algum processo que a gente pode associar com a transformação. Tem rendimentos e tem despesas para manutenção da conta que o banco cobra. Então, isso é um balanço. E o balanço serve para que a gente venha justificar a taxa de variação do saldo. Se tem alguma coisa além disso, então a gente já estranha. Pode ter uma invasão. Então, um balanço, nós vamos estabelecer justificativas para a taxa de variação. Isso é um exemplo, né, de um balanço contábil. Agora, vamos falar de um balanço geral no nosso mundo. Para isso, nós vamos pegar uma informação B extensiva. Essa informação B, ela é genérica. Ela representa qualquer tipo de informação, mas ela é extensiva. Ela depende da massa ou do volume. Se eu duplico o volume, vai acontecer alguma coisa com a minha informação, porque ela depende do volume. Se eu duplico a massa, a mesma coisa. Então, ela é extensiva, dependente da massa ou do volume. E vamos considerar uma propriedade beta intensiva. Então, é uma informação intensiva. E essa informação ela está associada à informação extensiva B. Então, B, a informação extensiva, e beta, a informação intensiva. A informação beta não depende nem do volume, nem da massa. Por exemplo, se eu pego um reservatório de 1 metro cúbico de água, eu vou encontrar lá aproximadamente 1000 quilos. Então, massa é a informação B maiúscula. Porque se eu pego a metade, eu vou obter a metade da massa. Mas, se eu pego os 1000 quilos e divido por 1 metro cúbico, eu vou obter, então, a massa específica. 1000 quilos por metro cúbico. Se eu divido este volume ou essa massa à metade, a minha massa específica não muda. Continua sendo 1000 quilos por metro cúbico. E posso diminuir isso até a nível de uma partícula de fluido. Lembra, a partícula está associada à hipótese do contínuo. A massa específica será a mesma. Ela não depende da massa e não depende do volume. Por isso, ela é chamada de intensiva. Não depende da massa nem do volume. Bom, pessoal, então a proposta da equação geral de balanço é esta. A taxa de variação de B contida, B é uma informação contida em um volume de controle, tem que ser igual, ou seja, será justificada
por todos os processos de transporte de B entre o volume de controle e a sua vizinhança. Processos de transporte de B. Tem mais de um. Nós vamos ver quais são. E mais o resultado dos processos de transformação. Processos transformativos. Por exemplo, nós vamos pegar uma panela de pressão elétrica, colocamos lá uma massa de água e ligamos. Então, a temperatura ou a energia térmica vai começar a aumentar com o tempo. Então, naquele volume, a quantidade de energia não é constante no tempo. Está mudando com o tempo. Por que muda? Porque eu tenho energia que vai migrar do interior da panela para o ar externo. Isso é um fluxo, é um processo de transporte. Por outro lado, eu tenho uma resistência elétrica com a qual nós vamos promover uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, esses dois processos vão justificar a variação da energia térmica contida na panela. Estou fazendo um balanço geral. Então, daqui para frente, pessoal, qualquer equação de balanço que nós desenvolvermos, ela precisa ser, quer dizer, nós temos que ser capazes de enquadrar essa equação dentro dessa equação geral. Todos os termos que aparecem, que vão aparecer nas nossas equações de balanço, por mais complexas e grandes que elas sejam, todos eles serão enquadrados nesses três processos: acúmulo, transporte e transformação. Acúmulo, transporte e transformação. Nós não vamos encontrar nenhum processo que possa ser classificado como e muito menos destruição ou dissipação. Nós vamos encontrar acúmulo, transporte e transformações. Nada mais. Por mais complexa que seja a nossa equação de balanço. Então, percebam que esta é uma equação que contém, sim, processos de transporte, mas que contém também processos transformativos e processos cumulativos. Portanto, não é adequado chamar essa equação de uma equação de transporte, porque ela tem mais coisas que transporte. Além de transporte, nós temos transformações e temos acumulação. Portanto, essa é uma equação de balanço e não de transporte. E muito menos, esta é uma equação de conservação. Não forçosamente a nossa informação conserva. Não forçosamente. Veremos que, em algumas situações particulares, a gente pode ter conservação. Mas não é a regra, não é a lei. Não precisamos falar de conservação. Precisamos falar, sim, de balanços consistentes. Aqui está um exemplo, na forma diferencial, dessa proposta geral de equação de balanço. Eu tenho uma informação B, que é ρ vezes beta. Beta é B por metro cúbico.
Então, o que nós temos aqui é a variação de B com o tempo. O que nós temos aqui é o fluxo líquido advectivo da propriedade B. E o que nós temos aqui é o fluxo líquido difusivo da propriedade B. Gradiente de um potencial associado a B. Coeficiente de difusão. Divergente. É o fluxo líquido. E aqui um processo transformativo de B. Então, escrito na forma de operadores matemáticos, nós estamos expressando aqui a nossa forma geral de uma equação de balanço. E aqui a gente frisa. Esta é uma equação de balanço. Não é uma equação de transporte. Tem outros processos, além de transporte. Não é uma equação de conservação. Raramente nós vamos ter conservação. E muito menos uma equação governante, pessoal. Isso aqui é horrível. Uma equação não governa nada. Não é uma equação que governa o fenômeno físico. Uma equação é uma forma simbólica, é um modelo simbólico de representar uma realidade física. E não uma lei que governa o fenômeno. Tá? A equação é uma forma de nós colocarmos um modelo que representa a lei. Mas quem governa é a lei, não a equação. A equação é uma representação gráfica, uma representação simbólica de uma dada realidade física. Ok, pessoal? Muito importante essa base, eu gostaria que ficasse bem entendida. Se vocês discordam, pode colocar, não tem menor problema. Aliás, esse tipo de pensamento, ele é bem pessoal, portanto, precisa ser colocado, sim, à discussão e à prova. Tem que ser colocado de forma que tenha discordância, se for o caso. Não tem problema.